Você já se sentiu preso na teia dos conflitos em relacionamentos? Aquele nó na garganta após uma discussão, a distância fria que se instala entre você e as pessoas que você ama, a exaustão de tentar, sem sucesso, encontrar um terreno comum. Se a dor nos relacionamentos é uma experiência familiar, você não está sozinho. Milhões de pessoas buscam respostas para a pergunta crucial: como resolver conflitos e restaurar a harmonia familiar, nos relacionamentos amorosos e nas amizades. Neste vídeo, mergulhamos na profunda sabedoria de Jiddu Krishnamurti, um pensador renomado que oferece uma perspectiva transformadora sobre a raiz dos conflitos. Longe de soluções rápidas e superficiais, Krishnamurti nos convida a uma jornada de autoconhecimento para entender a dinâmica por trás das nossas desavenças. Prepare-se para descobrir como a filosofia de Krishnamurti pode iluminar a psicologia dos relacionamentos e apontar um caminho surpreendente para cultivar a paz interior e a harmonia nas relações. Se você busca melhorar seus relacionamentos, entender a causa das brigas e encontrar a cura para os conflitos, continue assistindo. No intrincado palco dos nossos relacionamentos, um dos atores principais, muitas vezes não reconhecido em sua total influência, é o nosso próprio senso de eu. Essa construção psicológica, o ego, com seu incessante clamor por atenção, validação e segurança, tece uma rede complexa de necessidades e desejos que frequentemente colidem com os eus dos outros. Para Krishnamurti, compreender a dinâmica desse eu é fundamental para desvendar a gênese dos conflitos. Cada indivíduo opera a partir desse centro subjetivo, onde suas próprias experiências, opiniões e crenças são naturalmente priorizadas. Essa centralização não é inerentemente negativa, mas quando se torna rígida e inflexível, quando a nossa perspectiva se torna a única válida, o espaço para a compreensão e a empatia em relação ao outro diminui drasticamente. O conflito surge, então, como um choque entre dois ou mais eus que buscam afirmar sua própria verdade, seus próprios direitos e suas próprias necessidades. É uma dança delicada, muitas vezes desajeitada, onde a busca por autoafirmação pode facilmente se transformar em confronto. Intimamente ligada à atuação do eu está a criação e a manutenção de imagens. Não apenas as imagens que projetamos de nós mesmos, o ideal que aspiramos ser, a persona que apresentamos ao mundo, mas também, e crucialmente nos relacionamentos, as imagens que formamos sobre as outras pessoas. Essas imagens são construídas a partir de uma miríade de fatores. Nossas experiências passadas com essa pessoa ou com pessoas semelhantes, as expectativas que nutrimos em relação ao seu comportamento, nossos julgamentos baseados em nossos próprios valores e crenças, e até mesmo nossos desejos inconscientes de que o outro preencha alguma necessidade em nossa vida. O problema emerge quando essas imagens se tornam fixas e impermeáveis à realidade da pessoa que está à nossa frente. Esperamos que nosso parceiro se comporte de uma determinada maneira, que nosso amigo compartilhe nossas opiniões, que nosso familiar siga um determinado caminho. Quando a individualidade do outro, com sua própria liberdade e complexidade, não se encaixa perfeitamente nessas molduras mentais, experimentamos frustração, decepção e, invariavelmente, o conflito. É como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeça em um lugar que não lhe pertence. A forçamos, nos irritamos com a resistência e, no final, a imagem permanece incompleta e disfuncional. Krishnamurti nos convida a questionar a rigidez dessas imagens. Podemos realmente conhecer alguém quando nossa percepção está filtrada por nossas próprias construções mentais? Não estamos, ao fazer isso, nos relacionando mais com a nossa própria fantasia do que com a pessoa real. A libertação do conflito, então, pode começar com a disposição de abandonar essas imagens pré-estabelecidas, de olhar o outro com olhos frescos, abertos à constante mudança e à singularidade de sua existência. Ao reconhecermos a prisão que essas imagens impõem tanto a nós quanto aos outros, talvez possamos começar a construir pontes de compreensão genuína, onde a individualidade é celebrada em vez de ser uma fonte de atrito. Uma das maneiras mais sutis, porém poderosas, pelas quais o conflito se instala em nossos relacionamentos, reside no fenômeno da projeção. Inconscientemente,
tendemos a atribuir aos outros nossos próprios sentimentos, desejos, medos e até mesmo traços de personalidade não reconhecidos em nós mesmos. Agimos como se o outro fosse um espelho de nosso próprio mundo interior, esperando que ele reflita nossas necessidades e valide nossas emoções. Por exemplo, se carregamos dentro de nós uma insegurança latente, podemos projetar essa insegurança em nosso parceiro, interpretando suas ações neutras como sinais de rejeição ou abandono, gerando assim desconfiança e conflito onde talvez não houvesse intenção. Essa projeção se manifesta fortemente através das expectativas que depositamos nos outros, baseados em nossas próprias experiências, em ideais culturais, em filmes românticos ou em nossas fantasias pessoais. Construímos um roteiro de como o outro deveria se comportar, sentir e agir em relação a nós. Esperamos ser compreendidos sem precisar nos expressar claramente. Esperamos que nossas necessidades sejam antecipadas e atendidas. Esperamos que o outro nos proporcione a felicidade que, muitas vezes, buscamos externamente. Quando a realidade inevitavelmente diverge desse roteiro idealizado, a frustração se instala, abrindo caminho para a crítica, a recriminação e, por fim, o conflito. Essa cegueira imposta por nossas expectativas nos impede de ver o outro em sua individualidade, com suas próprias necessidades e sua própria maneira de ser. Intimamente ligada à projeção e à expectativa, está a nossa frequentemente negligenciada capacidade de observação genuína. Em vez de olharmos para o outro com uma mente aberta e curiosa, buscando compreender sua perspectiva única, tendemos a filtrar nossa percepção através de nossas próprias lentes carregadas de julgamentos, preconceitos e interpretações apressadas. Escutamos com a intenção de responder, de defender nosso ponto de vista, em vez de realmente ouvir o que está sendo dito, tanto nas palavras quanto nas entrelinhas, na linguagem corporal e nas emoções subjacentes. Essa falta de escuta ativa e de observação atenta nos impede de acessar a realidade do outro, de compreender suas motivações e seus sentimentos, tornando os mal-entendidos e os conflitos praticamente inevitáveis. Krishnamurti nos desafia a cultivar uma forma de observação que esteja livre dessas projeções e expectativas. Ele nos convida a olhar para o outro como um ser humano separado e completo, com sua própria história e sua própria verdade. Isso requer uma suspensão temporária de nossos julgamentos, uma disposição de deixar de lado nossas próprias necessidades por um momento e simplesmente estar presente para o outro, com uma atenção plena e receptiva. Quando aprendemos a observar sem a interferência de nossas próprias agendas mentais, começamos a vislumbrar a possibilidade de uma comunicação mais autêntica e de uma compreensão mais profunda, que são os antídotos mais eficazes contra a proliferação do conflito em nossos relacionamentos. Ao reconhecermos o papel de nossas projeções e a rigidez de nossas expectativas, e ao nos esforçarmos por uma observação mais genuína, podemos começar a desconstruir as barreiras que nos separam e a construir pontes de verdadeira conexão. Há uma perspectiva profundamente reveladora nos ensinamentos de Krishnamurti sobre o conflito, a de que ele pode funcionar como um espelho, refletindo não apenas as ações ou palavras do outro, mas também aspectos ocultos de nós mesmos. As irritações que sentimos diante do comportamento alheio, as críticas que proferimos com veemência, as emoções intensas que o conflito evoca em nós, tudo isso pode ser uma manifestação externa de algo não resolvido dentro de nós. Aquilo que tanto nos incomoda no outro pode, paradoxalmente, apontar para uma qualidade que não reconhecemos ou não aceitamos em nós mesmos. Por exemplo, se nos irritamos profundamente com a teimosia de alguém, talvez haja em nós uma rigidez semelhante que evitamos confrontar. Se criticamos a insegurança de outrem, pode ser que estejamos projetando nossa própria vulnerabilidade não admitida. O conflito, nesse sentido, se torna uma oportunidade, ainda que desconfortável, de autoconhecimento. Ao invés de focarmos exclusivamente naquilo que consideramos errado no outro, podemos nos perguntar: o que essa reação em mim revela sobre o meu próprio interior? Essa mudança de foco, de fora para dentro, pode ser o primeiro passo para desarmar o ciclo do conflito. E é precisamente através dessa jornada de autocompreensão que Krishnamurti vislumbra a possibilidade de transcendermos o conflito em nossos relacionamentos.
A verdadeira resolução não emerge de uma batalha de vontades, onde um lado vence e o outro perde, nem de um mero acordo superficial para evitar o confronto. Ela floresce de uma compreensão mais profunda, tanto de nós mesmos quanto do outro. Isso requer uma disposição de olhar para nossas próprias motivações, nossos medos, nossos desejos e nossos padrões de pensamento que contribuem para a discórdia. Quando nos tornamos mais conscientes de nossas próprias projeções, de nossas expectativas irrealistas e da maneira como nossas próprias inseguranças podem se manifestar nos relacionamentos, começamos a ter mais clareza sobre a dinâmica do conflito. Essa clareza nos permite responder de maneira diferente, com mais empatia e menos reatividade. Em vez de nos defendermos ou atacarmos, podemos buscar compreender a perspectiva do outro, reconhecendo que suas ações e palavras também emanam de seu próprio mundo interior, com suas próprias dores e seus próprios condicionamentos. A transcendência do conflito, portanto, não é um objetivo a ser alcançado através de técnicas ou estratégias. É uma consequência natural do crescimento da nossa própria consciência e da nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros a partir de um lugar de maior compreensão e aceitação. Quando priorizamos a escuta atenta, a empatia genuína e a disposição de olhar para dentro, o terreno para o conflito se torna menos fértil e a harmonia tem a oportunidade de florescer. A dor por trás dos conflitos em nossos relacionamentos é um chamado à compreensão. A perspectiva de Jiddu Krishnamurti nos convida a olhar para além da superfície das desavenças e a investigar as profundezas da nossa própria consciência. Ao reconhecermos o papel do nosso eu, de nossas projeções e da nossa falta de observação genuína, e ao abraçarmos o conflito como um potencial espelho de autoconhecimento, abrimos o caminho para uma restauração da harmonia que nutre a essência de nossas conexões humanas. A verdadeira chave para relacionamentos mais pacíficos reside, em última análise, na jornada interior de cada um de nós. Se você encontrou valor nesta exploração da perspectiva de Krishnamurti sobre o conflito e a harmonia nos relacionamentos, compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Para continuar aprofundando esses temas e descobrindo mais sobre como viver com mais consciência e paz interior, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua jornada em direção a relacionamentos mais harmoniosos e a uma maior compreensão de si mesmo continua aqui.